Vamos falar um pouquinho de correção da tabela do IR, agora do Imposto de Renda. Custaria mais de 100 bilhões para a União, uma estimativa do secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto. Vamos então com a Danúbia Braba, a nossa braba Danúbia Braga, que vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, Danúbia, bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, de acordo com o secretário, com essa correção nesse valor de 100 bilhões de reais, o governo federal não tem condições de fazer isso. Essas falas foram ditas aí durante a comissão especial, no Congresso Nacional, que avalia, então, essas mudanças no imposto de renda. De acordo com a nota técnica, então, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a tabela do cálculo aí do imposto de renda tem uma defasagem em torno acumulado de 154%, desde 1996 até 2024. O governo, em março, enviou, então, ao Congresso Nacional essa proposta, dessa isenção do imposto de renda para salários até R$5.000. Com isso, então, ficaria com essa defasagem, acima desse valor, a incidência acima de R$7.000, por exemplo, quem ganha até R$7.000, teria a incidência normal da tabela, não teria esse desconto que o governo gostaria de prever. Por isso, os contribuintes, então, que ganham acima de R$7.000 não serão contemplados, então, nesse benefício. No projeto ainda proposto, então, ao governo federal, o governo federal propõe ampliar, essa isenção do imposto de renda para quem ganha de R$2.824 para R$5.000. Com isso, cerca de 10 milhões de pessoas serão beneficiadas. A gente sabe que o relator, então, desse projeto é Arthur Lira, que pretende estar com o texto pronto, apresentar esse texto até o fim do mês, e claro, a gente vai seguir acompanhando tudo, porque tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, Evandro. Valeu, Danúbia, já conversamos mais. Ô, Alangani, qual que é a tua visão sobre essa conta que foi feita, Então, se for corrigir toda a tabela do imposto de renda, de alguma forma reduzir o imposto, inclusive daqueles que estão na faixa mais alta, o custo seria intenso, 100 bilhões de reais. Mas e o benefício para quem ganha até 5 mil? Como é que você avalia ambas as questões? O grande problema, eu sou a favor de uma correção para quem ganha até 5 mil. E não para a tabela como um todo? Não, até para quem ganha 5 mil eu sou a favor, sim. Até porque, Evandro, se a gente corrigir a tabela como um todo, aí o dinheiro vai ser ainda maior. Então vamos por etapas. Então, primeiro, para quem ganha até 5 mil. Mas mesmo assim, a grande dificuldade é garantir que você vai ter uma compensação de arrecadação. Você está perdendo uma arrecadação aqui. Como é que você vai garantir? E só tem um jeito de você garantir. São medidas que foquem no gasto. Porque se você corta o gasto, é algo do seu controle. Olha, cortei aqui, não vai ter mais essa despesa, e é justamente para cobrir essa parte. Quando a gente foca numa medida de arrecadação, eu não consigo garantir, Evandro, a priori, que eu vou conseguir compensar essa parcela aqui, essa parte da população aqui que deixou de contribuir, que é até 5 mil reais. Como é que eu vou conseguir garantir? Não dá. Porque a arrecadação, ela depende do próprio crescimento econômico. A arrecadação também, como é que eu vou garantir, Evandro, que aquela pessoa que ganha 50 mil reais, ela vai de fato pagar um imposto? São contas preliminares, porque esse pessoal também é muito esperto para encontrar subterfúgios. Então, por isso, eu sou a favor, sim, principalmente que os mais pobres paguem menos impostos ou não paguem imposto. Sou amplamente a favor de redução tributária, Evandro, desde que a gente consiga garantir essa redução tributária com medidas que foquem em corte de gastos e não medidas de compensação de arrecadação. Por quê? Caso contrário, eu não consigo garantir a sustentabilidade fiscal. 5h27, quem nos acompanha pela rádio, aquele intervalo, até já. Nas outras plataformas continuamos. Concorda, Piperno, aqui com o nosso amigo Gani? Parcialmente, porque veja só, desde 1996, então, há essa defasagem, todo mundo já sabia. Toda hora se fala em correção de tabela de imposto de renda. Então, aliás, todo candidato a presidente, inclusive, ele promete fazer algum tipo de correção da tabela do imposto de renda e raramente alguém mexe nisso. Então, nós estamos falando em
29 anos de defasagem que dá esse volume todo. Muito bem. De lá para cá, muita gente se gabou, por exemplo, de ter colocado as contas em ordem, de superávit, isso, daquilo e tal, mas fica cada vez mais claro, e isso mostra, isso escancara, que todos esses ajustes foram feitos no lombo, em cima do lombo do assalariado. Por quê? Porque os outros setores, eles se protegem. Os investidores, os empresários, a turma que recebe subsídio, então nem se fala e tal. Mas e quem é assalariado que já tem esse desconto lá na fonte? Como é que faz? Então, alguma coisa precisa ser feita em benefício desse público, porque há exatamente 29 anos esse público está pagando a conta. O cara que enfim, o sujeito que começou a trabalhar em 1996, sendo descontado e não se beneficiou do reajuste da tabela, da atualização da tabela do imposto de renda, daqui a pouco ele vai se aposentar, veja, estamos falando em 29 anos, e até agora ele está com essa defasagem. Segré, como é que você avalia, hein, essa conta? 3 em 1, a gente afirmou que o primeiro número, que ia ter um impacto teórico de 27 bilhões, era mentiroso. Lembro especificamente quando nós conversamos sobre isso. Falamos, 27 bilhões? Negativo, vai ser muito mais do que isso. Agora está aparecendo um número um pouco mais real, 100 bilhões. Mas é muito claro que quando você não tem dinheiro, você tem que tirar de outro. Fazer política com dinheiro do outro é a coisa mais simples do mundo. Eu convido você a jantar, Evandro, e quando chega a conta, falo, o Piperno que vai pagar. Eu não, mas espera aí, você me convidou. Mas é o Piperno que vai pagar. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Mas por que me convidou? Porque eu sou populista, então eu convido todo mundo, mas quem paga é o outro. Agora, olha só, o amigo do Piperno, o Javier Milei, que sei que o Piperno gosta muito dele, conseguiu diminuir 90% dos tributos existentes. E vou repetir de novo para que não se interprete de uma forma equivocada. Não diminui 90% os tributos, o valor a pagar, não. 90% dos tributos existentes. Ou seja, tirou 90% de tributos que geravam arrecadação, mas que o custo da arrecadação era maior que a própria arrecadação. E agora começou a avisar que vai ter diminuição de impostos, de importação e um monte de questões. Por que isso? Sem tirar dinheiro de ninguém, tá? É porque tem um superávit fiscal de 0,6% do PIB e um superávit nominal de 0,2%. Quando você tem dinheiro excedente, você, governo, pode fazer o que quiser. Diminuir tributos, aumentar investimentos, melhorar o orçamento para a defesa, para a segurança, para a educação e para a saúde. Mas com o dinheiro que é feito pela boa administração e não tirando dinheiro dos outros. Isso é o que faz um governo que controla e cuida o gasto público. Que foi, Piperno? Fala. Não, com todo respeito, o Segré, ele comete um equívoco matemático nisso, uma confusão. A regra de isentar até os 5 mil reais não é que ela vai custar 100 bilhões. Não tem confusão nenhuma entre os 27 bilhões que o governo anunciou que essa medida custaria e esses 100 bilhões de defasagem. Por quê? Porque o projeto ele não pretende corrigir o que vem de 1996. Quando a gente fala em 100 bilhões, é uma estimativa da defasagem de 1996 para cá. O projeto atual, ele não pretende, em momento algum, ele falou que vai corrigir toda essa defasagem. Ele falou que vai fazer um aumento para aumentar essa faixa de isenção para 5 mil, ponto. Ele não se propõe a corrigir tudo que foi feito lá atrás. Por isso que dá 27 e não tem nada a ver com 100. Bom, Segré, quer acrescentar algo? Quero. Eu espero esses 27 que sejam reais. Se for reais, eu vou falar que está certo o Piperno. Se não for reais, eu espero que o Piperno diga que eu estava certo. Bom, mas não tem nada a ver, esses 100 não tem nada a ver com os 27, porque os 100 são referentes a 1996. Fala, Zé. De 0 a 5 mil vai sair muito mais que 27 bilhões. Em primeiro lugar, o de sempre, isso não é imposto de renda, é imposto de salário mesmo. Não gosto de confundir renda com salário. Eu vivo de salário, não vivo de renda. Isso é um projeto de oposição.
O PT sempre defendeu a atualização da tabela quando era oposição, né? E dizendo o seguinte, olha, nós temos que criar uma super alíquota. Chegou e falou 45%, isso é confisco, isso não é alíquota. Mas, enfim, tá. A novidade que eu tenho para dizer para vocês é antecipar aqui de que o governo não vai recuperar, isso vai custar caro. O governo não vai recuperar isso aí taxando outras pessoas, outros empresários, os salários maiores. Eu sinto isso no Congresso, eu ando no Congresso. Posso te dizer, os deputados não vão aprovar a atualização, mas não vão aprovar essa possibilidade de aumento de imposto em outra ponta para compensar.